Tem coisas que realmente incomodam. E nós vamos falar sobre algumas delas aqui, referentes à partida de ontem, a classificação do Cruzeiro diante da equipe do Boca Júnior, que, aliás, não é uma equipe ruim, como vinham dizendo por aí. Né? É uma equipe que tem uma casca muito grossa, é uma equipe que sabe jogar torneios mata-matas e que tem uma camisa pesadíssima e com bons valores. A começar pelo ponto que trata especificamente sobre as cobranças de pênalti e também o outro assunto que nós iremos tratar fala diretamente acerca do jogo em si e da forma que o Cruzeiro se classificou. Sobre as cobranças de pênaltis, muita gente nas redes sociais, lógico, tirando proveito, e não sei como conseguem tirar proveito de situações como essas, aparecendo simples e unicamente para falar coisas desconexas. Primeiro ponto, Matheus Pereira amarelou. Matheus Pereira teve medo de pegar a bola e cobrar o pênalti. Tá, mas eu acho que quando a gente vai fazer uma crítica, nós precisamos ter fundamentação. Precisamos ter base para sustentar aquilo que nós queremos atacar. Quando foi que o Matheus Pereira foi cobrador de pênalti do Cruzeiro? É válido lembrar que ele cobrou um pênalti com a camisa do Cruzeiro e perdeu. Né? Se eu não me engano, 2 pênaltis, eu acho. O que eu lembro é de um, que ele pegou e perdeu. Eu acho que lá no Campeonato Mineiro ainda. Então o Matheus Pereira não é o cobrador de pênalti oficial do time. É o melhor jogador da equipe, tecnicamente falando, isso é indiscutível. Participou diretamente dos 2 gols do Cruzeiro. Mas o cobrador de pênalti oficial se chama William. E o William pegou para si a responsabilidade, colocou a bola na marca da cal e converteu. E o Cruzeiro acabou saindo classificado, desclassificando o poderoso Boca Júnior, que é muito mais poderoso, inclusive, do que o Cruzeiro. E nós precisamos ser realistas e entender as coisas como elas são. Correto? Nós vamos dando sequência aqui e vamos chegar no assunto do jogo. Matheus Pereira fez o que se espera de um camisa 10, chamar a responsabilidade e, com isso, participou diretamente dos 2 gols do Cruzeiro. Cobrança de escanteio, outro em um chute dele, o rebote. O Matheus Henrique acabou fazendo 1-0 para o Cruzeiro, cobrança de escanteio dele e o segundo gol do Cruzeiro marcado pelo Wallace. Correto? Eu acho que são pontos que nós precisamos levar em consideração. Simples. Matheus Pereira ia fazendo um gol lendário. Não conseguiu, a bola não entrou. Beleza. Partida do Matheus Pereira, para mim, consistente, sólida, voltando a apresentar o bom futebol, como já havia apresentado contra o Vitória no segundo tempo, quando foi chamado do banco de reservas. Matheus Pereira jogou bem e fez com que o Cruzeiro chegasse nos seus 2 gols necessários para vencer e classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O jogo em si, eu estou vendo muitos cruzeirenses reclamando, e esses mesmos que eu estou vendo reclamando são os mesmos que comemoram ou que comemoraram, por exemplo, o título recente do Real Madrid pela Liga dos Campeões. Jogando nada. Beleza? São os mesmos. Por que isso acontece? Porque são baba-ovos de gringo. E isso é uma realidade e que não vai fugir dela. Correto? O Cruzeiro fez um jogo e eu entendo o Cruzeiro ter jogado daquela forma. É incômodo? É ruim? Porque você vai ver o seu time sofrendo. Cruzeiro com 9 segundos de jogo já tinha um jogador a mais, porque o jogador do Boca Juniors foi expulso. Então, automaticamente, o que se esperava? Um Cruzeiro incisivo amassando o time do Boca Juniors para conquistar a classificação de forma tranquila. Eu nunca acreditei numa classificação tranquila, mas acreditei sempre na classificação. O Cruzeiro fez 2-0 com menos de 20 minutos de jogo. E isso trouxe para o Cruzeiro uma instabilidade emocional. Por quê? Gerou-se dúvidas. E é claro, você vai atribuir a culpa ao técnico Fernando Seabra. Vocês acham mesmo que na hora da preleção o Fernando Seabra falou assim, gente, quando nós fizermos 2-0, o adversário tiver com um jogador a menos, vamos baixar a linha e deixar os caras jogarem? Não, isso é responsabilidade da equipe. Porém, quando você vai analisar todo o contexto da coisa, você vai ver um Cruzeiro extremamente indeciso do que fazer. Os jogadores do Cruzeiro não sabiam se subiam a linha, se marcavam lá em cima para poder matar e quase matou o jogo
com uma bicicleta, um voleio, meia bicicleta, fantástico do Lautaro, que o goleiro do Boca Juniors fez uma defesa que pegou na ponta dos dedos, explodiu na trave. E além da chance que o Kaique perdeu, e eu não vou entrar no mérito de jogador individual aqui, a não ser do Matheus Henrique, que para mim foi o melhor da partida, porque eu não quero ser, neste momento, alguém que vai jogar água no chope de ninguém, porque já estão jogando água no meu chope, e eu tô aqui para falar justamente sobre isso. O Cruzeiro passou porque tinha que passar, porque é grande e porque foi capaz. Porque não pegou do outro lado uma equipe morta, contrário do que muita gente que entende muito pouco de futebol pensa a respeito do time do Boca Juniors. Ah, é um time ruim. Não, não é um time ruim. É um time extremamente experiente, é um time mediano e que sabe jogar torneios mata-matas. Por que o Cruzeiro teve essas dúvidas então, Cláudio? Porque o Cruzeiro está desacostumado com a competição, ou com as competições internacionais. Já vão para 5 anos que o Cruzeiro não pisa por lá. Então, automaticamente, você vai perdendo. Se você fica muito tempo sem fazer determinada coisa, quando você volta a fazer, você não volta do jeito que você fazia com excelência lá atrás. Isso é um fato. E enquanto isso, em contrapartida, Boca Juniors sempre participando desses torneios. É um time cascudo, é o maior time da América, isso é, na minha avaliação, indiscutível. O Cruzeiro não tirou qualquer um. O Cruzeiro tirou o poderoso Boca Juniors, o campeoníssimo Boca Juniors, o maior clube do nosso continente. Um time que tem uma casca que não nasceu ontem e que tem muito mais casca e mais canja do que o nosso Cruzeiro. Isso é uma realidade que nós precisamos entender para que a gente possa compreender o que aconteceu no jogo de ontem. Eu já disse, é incômodo você ver o seu time com um jogador a mais e parecer que ele está com um jogador a menos. Só que passa pela instabilidade emocional de cada jogador, de entender que está diante de 60 mil torcedores e que está passando para a próxima fase, mas que o adversário não é qualquer adversário. Ah, Cláudio, você está falando que o Cruzeiro mostrou medo? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Porque se o Cruzeiro é eliminado para uma equipe com 10 jogadores apenas, acabou. Acabou. E o técnico é o culpado de tudo isso, Cláudio, não na minha avaliação, sabe por quê? Ele ainda tentou, dentro do tempo dele, tentou colocar o Cruzeiro um pouco mais à frente para tentar pressionar um pouco mais a equipe do Boca Juniors. Nosso sistema defensivo, com a exceção do João Marcelo, vou falar especificamente do Zé Ivaldo, não foi bem. O Zé Ivaldo entregou algumas jogadas que poderiam custar a classificação do Cruzeiro, mas isso não aconteceu. Então nós precisamos pautar naquilo que aconteceu. Vocês se lembram como que o Boca Juniors chegou na final da Libertadores passada? Aos trancos e barrancos, mas chegou na final da Libertadores com chances reais de ser campeão do torneio, do maior torneio sul-americano. Então nós precisamos valorizar aquilo que foi entregue, que é a classificação. O jogo bem jogado, a coisa bonita, a coisa envolvente, isso é para outro momento. Eu pensei que o Cruzeiro poderia ter feito 3 ou até mesmo 4 gols contra a equipe do Boca Juniors, mas isso não aconteceu. O jogo caminhou para os pênaltis, porque o Cruzeiro afrouxou um pouco na marcação, porque escolheu baixar as linhas. Estava indeciso e o momento de indecisão pode custar caro, como custou. O Cruzeiro tomou um gol que não poderia tomar. As chances claras, reais, que o Boca Juniors teve foram criadas pelo Cruzeiro, com a exceção justamente do gol do Merentiel, que foi criado por mérito da equipe do Boca Juniors e que muitos estão atribuindo a falha, a culpa ao sistema defensivo, e ok, cada um faz o que achar que tem que fazer. Eu tô aqui para colocar a minha visão daquilo que eu vi na partida de ontem. O torcedor do Cruzeiro, ele precisa aproveitar e, gente, sabe qual que era o costume do Cruzeiro? Jogar contra o CRB, contra o Confiança, contra o Ceará, contra o CSA. Esse era o novo costume do Cruzeiro. O Cruzeiro não pegou um mata-mata com nenhuma dessas equipes, não. Pegou um mata-mata com a maior equipe do nosso continente e passou por ela. Não sei qual seria o contexto da partida caso o Boca Juniors mantivesse com os seus 11 jogadores em linha. Não sei se o Cruzeiro conseguiria passar, porque o Boca Juniors foi melhor do que o Cruzeiro nos 2 confrontos. Até os 35 minutos da primeira etapa, o Cruzeiro foi senhor do jogo. O Boca Juniors sequer conseguia sair de lá de trás. Poderia manter esse ímpeto então, Cláudio? Sim, poderia.
Só que uma coisa é eu estar do lado de fora e fazer esse tipo de avaliação. Outra coisa é quem tá lá dentro sentir. Deu uma relaxada, coisa que não poderia acontecer. Deu uma relaxada e isso quase custou a classificação do Cruzeiro. Mas não custou. Então, é lógico, os pontos negativos precisam ser tratados urgentemente. Claro que precisam. Porém, eles não desbonificam a classificação gigante do Cruzeiro. Eu não sei se você sabe, mas o Cruzeiro voltou a ter noites mágicas no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro voltou a ter noites emblemáticas, coisa que nós não víamos há muitos anos. Há muitos anos. E é esses pontos, ou são esses pontos, que nós precisamos aprender a valorizar. E não tentar buscar pontos ou pontinhos, gatilhos, para minimizar a conquista que é gigantesca. Nós precisamos maximizar, sabe por quê? Porque a partir de então o Cruzeiro chega com muita força lá na frente. Para as próximas fases dessa competição, o Cruzeiro chega como o time que se credenciou e venceu e eliminou a equipe do Boca Juniors, que é a principal favorita do torneio. Independente se foi com 10, com 9, com 8, não é problema do Cruzeiro. O que importa, de fato, é se o Cruzeiro passou ou se não passou. E eu te digo, se você não sabia, vai saber agora, o Cruzeiro passou. Então, se o Cruzeiro passou, vamos valorizar o que foi entregue de positivo, que é a classificação. Os pontos negativos vão ser trabalhados. Os pontos positivos serão maximizados, evidenciados. E é assim que cria-se uma equipe consistente. É assim que faz um trabalho consistente. É assim que colhe bons frutos lá na frente. Então, torcedor, pelo amor de Deus, para de ser chato. Para de ser pelinha. Para de encher a paciência sem ter nenhuma base sustentável para os seus argumentos de merda. Porque não faz sentido, cara. Tem coisa que a gente tá escutando aí que não faz sentido. O Cruzeiro está classificado. O Cruzeiro não foi desclassificado diante do seu torcedor. O Cruzeiro não se classificou em cima do confiança de sei lá das quantas. Com todo respeito a eles, são nanicos. O Cruzeiro se classificou contra o Boca Juniors da América. Eu acho que nós precisamos valorizar isso. Não é todos os dias que você consegue sobrepor quem é maior do que você. Pô, Claudio, você tá falando que o Boca Juniors é maior do que o Cruzeiro? Mas é muito maior, não é pouco maior. É muito maior. Essa é a realidade. Muito mais tradicional do que o nosso Cruzeiro. E eu tô falando do Cruzeiro gigante. Respeitadíssimo na América. Respeitadíssimo aqui no Brasil. Deca campeão nacional. É desse time que eu tô falando. E que o adversário de ontem é maior do que ele. Sejamos sinceros, verdadeiros e gratos.